Conforme os capítulos passam, Shumatsu no Valkyrie demonstra que cada vez mais quer trabalhar diversos temas que foram já citados em diversas obras. E é claro que um desses temas viria a ser paternidade. Nós sabemos que Shumatsu sempre gosta de colocar pontos narrativos que conectam ambos os lutadores, mas como na segunda rodada, vemos que talvez, naquela época, o Memura não sabia muito bem como conectar esses pontos. Bom, eu vou falar nesse vídeo da minha opinião sobre a segunda rodada de Shumatsu no Valkyrie, Adão vs Zeus, que eu reli para fazer esse vídeo. E vou trazer aqui a minha opinião sincera. Se você discordar de mim, deixe nos comentários. E se possível, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com os amigos para mais pessoas conhecerem esse canal. E cada vez temos mais estrelas aqui para a nossa sorte aumentar. A meta desse ano é chegar a 500 inscritos. Então, fique com o vídeo. Com seus 5 capítulos de rodada, a segunda rodada de Shumatsu foi até do capítulo 8 até o capítulo 12 da obra, e nela vemos o combate de Adão e Zeus. Bom, Zeus é um personagem que desde o início foi mostrado ser um personagem bem extravagante e bizarro. Desde o início é mostrado que Zeus tem uma força absoluta, capaz até de esconder toda a sua força atrás de um corpo frágil. Então era meio óbvio que veríamos através dele a verdadeira Então é óbvio que veríamos através dele a real força de um deus, o verdadeiro significado de ser o deus. Afinal, ele é descrito nesse início do lado como o pai dos deuses. Zeus lutar não estava nos planos. Shiva era aquele que iria ser o desafiante de Adão. Mas, quando Zeus a partir desse momento vê Adão como sendo desafiante, algo faz ele querer lutar. Algo acende a sua chama de querer desafiar Adão. Como sendo o pai da humanidade, Zeus queria então talvez mostrar que ele, sendo o pai dos deuses, estava muito acima de um simples ralé, uma simples escória. Aquele que foi o primeiro da ralé que começou a povoar o mundo que agora os deuses querem exterminar. A entrada de Zeus mostra o quanto que a sua força estava sendo escondida até então. Sendo um corpo frágil e cada vez mais o mangá demonstrando quão trêmulo ele é na sua forma normal, ele demonstra de uma maneira extravagante, através da música de Hermes, a sua real forma de demonstração aos deuses, o seu real suprassumo, o que realmente define ele como sendo o pai dos deuses. É uma entrada que demonstra a sua divindade de uma forma diferente, de uma forma que ele gosta de se exibir, se mostrando ser frágil, depois chocando a todos, mostrando seu verdadeiro poder. Ou por outro lado, Adão, desde a sua entrada, já mostra que ele estava no patamar acima da própria humanidade. Em vez de ele entrar como Lubu através do portal, ele é levado aos céus, como sendo algo além, algo acima do primeiro lutador. Ele estava até mesmo acima da própria humanidade. Os animais vêm ao seu redor, animais que hoje em dia têm medo da humanidade, animais que nós temos que nos adaptar a eles, nós temos que conviver com eles, mas eles também não têm muita confiança na gente, a não ser que nós conquistemos essa confiança. Adão, por outro lado, já de início tem a confiança deles, por estarem com ele. E Adão, sendo elevado aos céus, demonstra que realmente ele é criado à imagem e semelhança dos deuses. Mas isso não faz ele querer ser assim. No exato momento em que a sua apresentação começa, ele se coloca no solo, se colocando como igual à frente dos seus próprios filhos, assim querendo os proteger. Então já aqui, já percebemos o quão diferente é esses dois personagens. Zeus demonstra ser frágil, mas logo depois demonstra ser na verdade grandioso, extravagante e gosta de ser um deus que quer ser ovacionado por todos. E Adão começa sendo ovacionado, extravagante, de acima de todos, mas se coloca no solo como sendo um humano que quer proteger aqueles que ele trouxe ao mundo. Uma das mensagens dessa rodada é a questão do ódio. O ódio que a humanidade sente dos deuses por causa de serem sido expulsos do Jardim do Éden. E Adão, por um bom tempo da rodada, não demonstra estar irritado, animado, feliz, contente. Ele só está ali a fim de fazer o seu papel, a fim de lutar contra Zeus. Enquanto isso, Zeus a todo momento demonstra querer subestimar Adão, dizendo que se ele não usasse sua arma divina, aquela luta nem sequer aconteceria de fato. Adão, então, demonstra seu soco inglês, através de Ringlif, a filha dos deuses. O soco inglês pode ser uma arma porque muitos podem se decepcionar, querendo que Adão usasse algo extravagante. Mas um pai, ele faz de tudo para salvar seus filhos, até mesmo sujar as mãos se for necessário.
Adão demonstra então que querer não só lutar pelos seus filhos, mas sujar suas mãos, quebrar elas, fazer de tudo para que seus filhos possam ficar bem. Se ele tiver que se machucar para isso, se ele tiver que machucar o seu próprio corpo para fazer isso, tudo bem, desde que seus filhos não sejam machucados. Enquanto isso, Zeus vai lutar com Adão de mão limpa simplesmente para se exibir, simplesmente para demonstrar que não precisa de uma arma para conseguir derrotar Adão. Então, a luta começa. Zeus demonstra estar muito além do próprio tempo, conseguindo fazer socos cada vez mais rápidos. Só que, se você notar, Adão é o primeiro de todos. E aquela coisa exagerada de ter vários zeros antes de vir o 1, já demonstra que Adão consegue sim desviar de golpes que vão além de um segundo, que vão muito mais rápido que um segundo. Isso então é para demonstrar que Adão está muito além das próprias capacidades humanas, porque como sendo feito à imagem dos deuses, é óbvio que ele está muito próximo de conseguir competir com Deus. Mas desde o início Zeus é rápido, Zeus é mortal. Ele querendo desde o início acabar com aquela luta de forma rápida. Ele demonstrando cada vez mais golpes, querendo demonstrar a sua superioridade acima de Adão. E Adão simplesmente desviando. E logo depois, copiando. Como citado, na Bíblia é dito que Adão foi criado à imagem e semelhança dos deuses. Logo, ele é capaz de conseguir usar as mesmas habilidades dos seus criadores. A lição de Adão é que se os deuses subestimaram a humanidade, é o maior erro deles, porque a humanidade, de uma hora para outra, pode sim superá-los. Basta eles quererem. Mesmo assim, o início dessa luta não é tão animador quanto o seu final. A propósito, eu vou dizer aqui, o final dessa rodada é o que faz muitas pessoas quererem falar que essa rodada é a melhor de todas e que Adão é um dos melhores personagens de Shumatsu. Só que quando você olha de novo o início, você percebe que o quanto tua obra faz essa coreografia em que Adão supera Zeus e Zeus mais uma vez tenta demonstrar golpes cada vez mais rápidos. Chega a ser um pouco entediante, pelo menos para mim. Adão querer desviar e depois copiar, e a sua personalidade um pouco sem sal, e Zeus querendo ser extravagante, só que um pouco exagerado demais, faz com que essa luta seja um pouco monótona no seu início. E os seus flashbacks não ajudam. Os flashbacks dos personagens servem para só demonstrar pequenas coisas. Em Zeus, demonstra sua capacidade de conseguir usar o golpe de Cronos. O punho que ultrapassa o tempo é um golpe que é demonstrado como sendo muito poderoso. E logo depois temos uma demonstração que Zeus levou esse golpe, e por causa desse golpe do seu pai, ele quis usar ele. O ressentimento pelo seu pai fez com que Zeus quisesse usar o maior golpe do seu pai, querendo mostrar que ele pode chegar ao nível do seu pai. Como Zeus mesmo fala para Cronos, ele não pode dizer que ele foi um bom pai, mas ele era forte. E é somente isso que Zeus admira, a força. Zeus não é um pai de verdade, ele é apenas um cara que está acima dos outros deuses pelo simples papel de força. A força é a coisa que os deuses mais admiram no universo de Matsu, pelo menos nesse momento. Por causa disso, Zeus não consegue admirar Adão de início porque ele não vê força nele. Ele não enxerga uma força bruta, uma força avassaladora, como ele mesmo opera. A força é a única coisa que ele admira. O título de pai do cosmos é somente um cargo que ele conseguiu através dessa força que ele mesmo opera acima deles. Já em Adão, seu flashback não demonstra muita coisa, a não ser o fato de que o seu amor por Eva fez com que ele desobedecesse os deuses, comendo as maçãs do conhecimento, fazendo com que os deuses o vissem como simplesmente mais um rebelde. E assim, ele se revolta, matando também a serpente. Esse flashback não é muito bom, porque demonstra somente que Adão amava Eva. Só que, se a mensagem da rodada é sobre paternidade, é sobre ser um pai, por que o flashback de Adão não é sobre isso? Por que o passado dele não conta sobre sua relação com Caim, com Abel, o quão ele foi diferente da versão da Bíblia ao conseguir unir os dois? Porque no final desse flashback é dito que Adão e Eva viveram felizes para sempre. Ou seja, não teve a questão de Caim matar Abel. A obra então quer demonstrar que Adão é sim um bom pai, porque diferente da sua versão original, ele sim conseguiu fazer com que Caim e Abel se amassem até o fim. Ele foi um pai que conseguiu que seus primeiros filhos não cometessem o primeiro homicídio da humanidade. Claro que depois sim isso aconteceu, mas foi só depois que Adão não estava mais capaz de conseguir supervisionar seus próprios filhos. Seus filhos cometem erros sim, mas ele não está ligando para isso. Ele está ali para lutar simplesmente por eles. E Zeus só está ali para demonstrar a força dos deuses. Mesmo que a mensagem seja clara, parece que o Memura não consegue fazer isso de uma forma mais interessante. Você fazer um flashback inteiro demonstrando que Adão amava Eva não é eficiente depois que você percebe que a rodada é para falar sobre paternidade. Adão amar Eva não demonstra paternidade. Demonstra que ele é um bom esposo, que ele é um bom marido, que ele é um bom namorado. Mas não demonstra nada além disso. Zeus matar Cronos e reconhecer ele como um bom lutador, mas não como pai,
A ideia pode ser interessante, mas é um flashback tão curto que só serve só para explicar uma única coisa, o poder que Zeus vai usar logo em seguida. E não é tão interessante ao ponto de você simplesmente gostar de como isso é feito. Você fazer um flashback, então, para Zeus só para demonstrar seu poder, e Adão demonstrando o quão ele amava Eva e o que ele fez por ela, parece que os flashbacks, pelo menos, não conseguem demonstrar a verdadeira mensagem da rodada, a paternidade. Adão e Zeus conseguem se demonstrar as mensagens através da rodada, mas não é interessante o suficiente, pelo menos do seu começo ao meio, não parece ser interessante o suficiente, pelo menos para mim, que a rodada ela vai a um ponto em que ela é entediante, só que ao mesmo tempo interessante, através dos personagens que vão entrando cada vez na obra. Ares e Loki são introduzidos, que eles são interessantes nas suas percepções sobre cada um dos lutadores. Loki acha fascinante Adão poder lutar contra Zeus na sua forma mais poderosa. Já Ares acha impressionante Adão conseguir lutar contra Zeus mesmo na forma normal. Não vou dizer que a rodada em si é completamente chata, porque tem momentos impactantes sim. A cena em que Adão consegue derrotar Zeus, pelo menos momentaneamente, usando o soco que ultrapassa o tempo, é realmente marcante, que você fica na ponta da cadeira vendo que realmente foi um golpe extremamente efetivo. E fica mais marcante sabendo que esse é o capítulo que finaliza o volume 2 da obra. O capítulo finaliza demonstrando que Adão sim, aparentemente, conseguiu sim derrotar Zeus. O que deixa você, leitor, animado, vendo que Adão, sim, simbolizando o pai da humanidade, conseguiu derrotar o pai dos deuses, pelo menos nesse momento. Logo após isso, somos apresentados à verdadeira força de Zeus, porque nesse momento Zeus reconhece Adão através da sua força. Como Adão conseguiu derrotar Zeus usando o seu soco mais forte naquele momento, Zeus o reconhece e por isso ele usa a sua forma mais forte. A forma Damas aparece, e isso faz até mesmo Adão ficar em guarda pela primeira vez na rodada. Porque desde o início, Adão demonstra uma personalidade simplesmente desleixada e que não liga para o quão Zeus pode ser ameaçador ou como ele ameaça ser mais poderoso e que vai conseguir derrotar Adão com apenas alguns ataques com seus socos. Adão não liga, ele não fica em guarda em nenhum momento, ele simplesmente copia os poderes de Zeus e até mesmo o soco mais poderoso naquele momento. Adão não parece se importar e só diz o quanto que aquele golpe foi maneiro. Naquele momento é diferente. Ao despertar a sua forma mais poderosa, Adão reconhece também a força de Zeus e fica em guarda, instintivamente. A dama significa inconquistável, invencível, indestrutível, inquebrável. Isso é para demonstrar o quão Zeus estava além dos outros deuses. A sua demonstração de força até aquele momento tinha somente sido a primeira parte do seu poder. A segunda parte era para demonstrar o quão Zeus estava além e com que ele ser inconquistável, invencível, indestrutível e inquebrável, só para demonstrar o quanto ele estava acima e por que ele merecia ser nomeado Pai do Cosmos, o Pai dos Deuses. Em nenhum momento por respeito ou por paternidade, mas simplesmente por força, por poder. É mais uma vez a rodada demonstrando que Zeus só está naquele nível, só está naquele título, só está sendo chamado de pai dos deuses por simplesmente ser força, puramente força. Já Adão, ele a todo momento demonstra sua capacidade de desviar os golpes de damas até o fim, forçando seus olhos a acompanharem o poder dele. Antes disso, Zeus pergunta a Adão por que ele está lutando, porque o próprio Zeus diz que não enxerga ódio nos olhos de Adão. Até mesmo dentro da rodada, Adão percebe isso, que os humanos ficam com ódio dos deuses e ficam falando que Adão se vingou por ter expulsado do paraíso. O próprio quadro mostra que Adão está um pouco descontente com a visão de seus filhos sobre as suas ações. E Zeus, sendo um pai, mesmo que seja só por força, consegue ver que Adão não está ali por ódio ou vingança. E Adão também diz que aquilo não era nem um pouco o que ele estava pensando. Até mesmo Brunhilde, a primeira das Valquírias, que contratou Adão para estar ali naquele torneio, não conseguiu perceber isso. Como vamos ver muito mais pra frente na obra, Brunhilde no início era uma garota tranquila e que demonstrava ter uma compaixão, mas quando Siegfried é tomado dela, ela demonstra estar raivosa, estar com raiva, fúria, e através disso ela percebe que precisa salvar seu namorado, e salvando a humanidade isso seria possível. Então Brunhilde entende que Adão estava com ódio também dos deuses, porque ela também odiava os deuses. Então para ela era simples o porquê Adão estava lá. Ela em nenhum momento pensou sobre paternidade, sobre ele querer somente ser um pai. Até mesmo a Brunhilde diz que ela subestimou os sentimentos de Adão, então fica meio claro que sim,
A Brunhilde tinha uma visão de Adão deturpada, assim como todos os outros. Ninguém de fato entendia Adão naquele momento. Até mesmo seus filhos não conseguiam entender seus reais princípios. Zeus, aquele que também não consegue entender o conceito de paternidade, de ser realmente um pai, e que só está ali por um mero título de força, é o que entende, porque mesmo ele não sendo realmente um pai, ele exerce a função de ser aquele que está à frente de todos os deuses, como seu maior guerreiro. E como dito antes, isso faz Zeus querer ir para sua forma mais forte e assim desafiar Adão para a batalha de suas vidas. Os dois então entram na batalha que faz com que cada um chegue ao seu limite. E durante essa batalha, o Memura começa a demonstrar através da arte também da sua equipe a questão do visual entrando também na realidade. As taças enchidas de vinho ou qualquer líquido que seja demonstra a capacidade de cada um deles de conseguir conter o que eles têm que fazer naquele momento. Zeus estava contendo toda a sua força e Adão estava contendo todos os sentimentos da humanidade que tinha por ele. Na cena em que a humanidade ora pelo bem de Adão, em que todos se unem, até mesmo bandidos, pessoas boas, pessoas de outras religiões, pessoas de outros países, todos se unem pela simples vontade de querer que Adão fique bem, é o que faz Adão carregar ainda mais esse legado de ser um pai, de estar ali simplesmente para proteger os seus filhos. A cena em que Adão declara isso é a cena que faz você querer gostar ainda mais do personagem. Eu duvido que alguns vão querer falar que antes disso falavam que Adão era um personagem incrível. Essa cena, e após essa cena, faz com que Adão seja um símbolo que realmente as pessoas queiram admirar e queiram falar que esse personagem é muito bem escrito. E durante isso, temos um final que realmente compensa bastante o que foi feito na rodada antes. Porque a capacidade de Zeus e Adão de aguentar o que eles têm que aguentar nesse momento, a capacidade deles é definida simplesmente pela força de vontade de cada um deles. E nesse momento, é decretado que quando uma gota de sangue atinge o olho de Adão, ele é o primeiro a ceder. E mesmo assim ele não desiste. Os socos de Zeus são poderosos. Brunhilde mesmo fala que a força de Zeus estava ali para matar Adão. E mesmo assim ele resiste. Desde o início Adão estava desviando de golpes que teriam que matar ele. E mesmo assim ele aguenta até o fim. Mesmo estando cego, ele fica numa posição de defesa para defender os seus filhos. E a própria humanidade se desespera, querendo que seu pai fique bem, querendo que a luta acabe e que ele não seja massacrado daquela forma. Antes dessa cena acontecer, a própria humanidade fica resiliente, fica serena. Após ouvir aquelas palavras de seu pai, eles ficam numa posição de serenidade que até mesmo os deuses temem. E naquele momento, a sua serenidade é destruída quando eles veem que aquela pessoa que trouxe essa serenidade para elas estava sendo massacrada. O pai deles, o pai de todos eles, estava ali sendo derrotado por uma força titânica que é capaz de destruir qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Não é o choro de toda a humanidade. Adão reconhece o choro de uma criança. Ele relembra de tempos em que ele ouvia o som dos seus filhos chorando. E isso faz ele, mais uma vez, relembrar do motivo de ele estar ali. Do motivo de ele estar ali lutando. Mesmo cego, ele segura na cabeça de Zeus e diz, você está aí. Uma cena que até mesmo Odin, o pai de todos, fica numa posição de choque. Mais uma vez, demonstrando a paternidade aqui. Como vamos ver mais pra frente, Velk é alguém que guarda também ódio e ressentimento de todos por não o escutarem. Ao contrário de Adão, Odin sim carrega um ódio por todos aqueles ao seu redor, por não escutarem as suas palavras sobre o que havia acontecido com ele. O ódio que ele carregou por todo esse tempo confronta a serenidade de Adão, que simplesmente estava ali, como mais uma vez eu digo, não por ódio ou vingança, simplesmente proteger aqueles a que ele ama. Então chegamos ao final de tudo. A batalha final entre Adão e Zeus é decidida simplesmente no puro soco. Os dois colocam tudo que tem em cada golpe decisivo. A arte aqui demonstra ser agressiva, suja. E no final de tudo, Adão é o que fica de pé e Zeus cai. Isso é simbólico, porque mesmo que Adão esteja perdendo aqui, mesmo que até mesmo antes da sequência de socos Adão já tenha morrido, Zeus é o que cai, porque ele não é realmente um pai de verdade. O verdadeiro pai, aquele que protege seus filhos, é aquele que fica em pé no final. E Zeus, que era somente uma demonstração de força, mas somente uma demonstração do poder máximo dos deuses, é o que cai. Demonstrando que a força dos deuses pode ser sim parada pelo poder de um pai que está ali simplesmente para proteger os seus filhos. O que é marcante mais uma vez é que Zeus é o único que primeiro percebe que Adão havia morrido. Como eu digo de novo, Zeus não é realmente o pai, mas seu título de pai faz com que ele reconheça que o que realmente Adão está fazendo naquele momento. A morte de Adão é reconhecida por ele, e depois por Caim, seu primeiro filho. Como é dito por próprio Zeus, se fosse uma batalha de existência, Adão teria vencido, mas
Mas isso não é só sobre resistência física, e sim sobre resiliência, sobre caráter. Adão demonstrou ter um caráter maior, demonstrou ter um caráter tão acima de Zeus, que próprio Zeus reconhece o quão grandioso Adão foi. No final ele reconhece isso, estando no chão e Adão de pé, sorrindo, sereno, porque ele estava até o fim fazendo o que ele acreditava. Ele estava protegendo seus filhos. E mesmo perdendo, Adão deixa uma mensagem. Vale a pena lutar, sim. Vale a pena proteger aquilo que você acredita. Vale a pena lutar, porque até mesmo um humano qualquer, pode sim derrotar um deus. No final, quando toda a humanidade ergue as mãos para os céus e lá está Adão, mostrando também o seu punho para eles, não é só um ato para divinizar Adão como alguém acima deles. É um ato para mostrar que Adão deixou sim um recado, que a humanidade sim pode lutar, que a humanidade pode sim vencer. Só basta acreditarem, só basta erguer os seus punhos e não hesitar. Como dito antes, essa rodada tem um começo que para mim, um meio, que é um pouco turbulento e um pouco que parece ser só uma demonstração de como a coreografia deles melhora a partir dessa rodada e como a arte começa a evoluir. Mas as mensagens ficam mais no texto subliminar. E pelo menos eu fico um pouco decepcionado com o quanto que a mensagem de paternidade só fica realmente boa através do seu final, que realmente aqui começa a ser algo mais apoteótico. Essa rodada não é ruim, mas ela tem só um final que realmente te deixa muito animado com o que vai vir a seguir. É um final que realmente choca. Eu, quando comecei a ver Shumatsu, eu comecei a ver pelo anime. Quando eu cheguei nessa rodada, eu comecei a endeusar ela como sendo a melhor rodada de todas, por me fazer chorar no final. Porque, sim, é um final emocionante. Você vê Adão perdendo e assim você fica um pouco triste, querendo que sobrevivesse. Só que a mensagem fica clara, que Adão perder é sim mais necessário para a obra do que ele vencer. Ele vencer só deixa claro que a força dos deuses é inútil comparado ao caráter de um bom pai. E a força dos deuses não pode ser simplesmente destruída através de Zeus, que era o maior símbolo de força. E isso pode ser discutido através das próximas rodadas, mas Zeus perder aqui estava fora de questão. Eu pelo menos concordo com o Memura nesse quesito. Só que anos depois de agora reler essa rodada para gravar esse vídeo, eu percebo que ela tem diversos problemas com sua mensagem, os diálogos e também um pouco do seu tempo, que não é muito investido naquilo que realmente importa. A luta em si não é realmente marcante de algumas cenas, e só poucas cenas são realmente marcantes em seu começo e metade. E como o final é realmente apoteótico, você fica com a impressão de que a rodada foi muito boa. Mas se você analisar friamente, ao final que realmente entrega. Na verdade, é a partir do momento em que Adão declara que estava ali para proteger seus filhos, que a rodada cresce, através da próprio discurso de Adão. E Zeus é um personagem que não cresce e não diminui. Ele somente está ali para cumprir uma função de força e ser alguém a ser temido. Mas ele não melhora e nem piora. É só um personagem que até o fim fica numa linha rasa de personalidade, caráter e qualquer outra coisa além disso. Eu, pelo menos, nunca gostei tanto do Zeus. E Adão no final é entregado como um personagem que sim é bom, mas talvez endeusado demais pela própria fandom, que nunca pediu para ser endeusado, aliás. Eu não vou dizer que essa talvez seja a pior rodada de Shumatsu, porque eu tenho que reler as outras para dar meu veredito, mas é com certeza a rodada mais turbulenta até agora, porque a primeira, mesmo que seja mais simples que essa, ela tem uma mensagem que é mais concisa e é mais dinâmica sobre a força e sobre realmente se vale a pena ser o mais forte. Pelo menos para mim a primeira rodada tem uma mensagem que até o fim para mim é bem feita e é bem coesa. Aqui a mensagem é turbulenta e parece que o Memura não soube muito bem explicar o que ele estava querendo contar nessa rodada. Somente no seu final ele conseguiu fazer isso. Como para mim a primeira rodada foi mais coesa e foi mais dinâmica no quesito mensagem, eu acho que é mais justo falar que a primeira foi melhor. E para mim a coreografia da primeira também é melhor, porque o combate de socos entre Adão e Zeus para mim só fica realmente marcante e muito bom no seu final. Tendo dito isso, para mim, a primeira rodada para mim seria uma nota 6, 6,5 por aí. Eu acho mais justo dar uma nota 6,5, porque eu acho que o que ele conseguiu, porque eu acho que o que o Memuro conseguiu construir com o personagem do Adão e que agora, até hoje o pessoal lembra o personagem, pra mim é muito bacana ele ter conseguido fazer isso em poucas cenas. Cenas que conseguem se impactar e a arte também consegue impactar o leitor. Detalhe que eu li essa versão do mangá na versão mensal, então tem alguns erros de arte. Eu não vou aqui julgar a arte, porque faz muito tempo que esses capítulos foram lançados, então tem a versão do volume que melhorou. Mas é engraçado ver alguns quadros, como esse braço torto do Adão, que deixa a cena que deveria ser emocionante um pouco engraçada se você prestar bem atenção na anatomia física dele. Dito isso, para mim, Adão vs Zeus é uma rodada legal, mas que peca muito em sua mensagem e a coreografia,
que pode ser para muitos legal, mas para mim que só vai ser realmente dinâmico e marcante em seu final. O final carrega bastante essa rodada, como eu disse várias vezes. Então, para mim, é isso. Para mim, Adão vs Zeus é uma rodada que não é ruim, mas também que não consegue superar a primeira, pelo menos para mim. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês discordam de mim sobre algum dos pontos que eu trouxe aqui, espero que deixem aqui nos comentários e argumentem. Se eu achar interessante o que você escreveu aqui, eu vou com certeza responder você e talvez te refutar ou talvez concordar contigo. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Um trevinho de 4 folhas a todos aqui e até a próxima. Falou!